seja muito bem-vindo ao canal do Estudando MTC. Aqui nós temos vídeos semanais sobre medicina chinesa e hoje nós vamos falar sobre tonificação, sedação e harmonização. Quando utilizar, se deve ou não utilizar. Vou falar aqui para vocês como eu utilizo, como eu encaro aí essas questões, baseado em tudo que eu já li, toda a minha prática de consultório, toda a minha prática dando ambulatório prático em pós-graduação em acupuntura, enfim. Eu vou passar aqui para vocês a minha visão em relação à tonificação, sedação e harmonização e vou trazer também o que os clássicos da medicina chinesa traz em relação a essa técnica, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de conteúdo, fique aqui que esse vídeo hoje é para você. E não se esqueça, já clique em se inscrever, que olha, para você não custa nada, mas pra gente é muito importante, tá? Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que se faz necessário entendermos se nós precisamos tonificar, sedar ou harmonizar? Primeiro é seu diagnóstico. É você entender se tem um excesso, se tem uma deficiência, o que o seu paciente apresenta para que você defina se você vai tonificar, sedar ou harmonizar, certo? Esse é o primeiro passo. E todas as técnicas vão agir no ponto de acupuntura. Gente, o ponto de acupuntura, ele se utiliza da energia dos meridianos para regular a função energética dos órgãos, das vísceras, energética e fisiológica dos órgãos e das vísceras, certo? Então, o ponto, ele tem a função de regular as nossas energias. E aqui, agora, nós vamos entender conceitos iniciais que giram em torno da tonificação e da sedação, tá? Primeiro de todos, quando a gente fala em sedar o ponto de acupuntura, não significa que nós vamos diminuir a função do ponto ou do órgão. Quando eu falo, eu vou sedar o ponto C7, eu não vou pegar o ponto C7 para fazer com que o coração funcione menos. Meu paciente tem uma pressão alta, então eu vou pegar o ponto C7 em sedação para que o coração ele tenha uma pressão menor. Não é esse o raciocínio. Quando a gente decide, por utilizar a técnica de sedação, significa que eu tenho um fator patógeno presente ali naquele órgão que está gerando um desequilíbrio e eu preciso eliminar aquele fator patógeno. Então, eu vou buscar um ponto que ajude a eliminar o vento, frio, umidade, calor ou secura que o seu paciente apresentar ali, baseado no seu diagnóstico. Então, você vai pegar o ponto C7 em sedação para que ele diminua a ação daquele fator patógeno, para que ele elimine aquele fator patógeno e não para que ele cause uma hipofunção no órgão. Então a sedação não é causar uma hipofunção no órgão, tá? Por favor, ok? E quando a gente fala de tonificação, não significa que eu vou pegar um ponto para o órgão trabalhar mais, como por exemplo o coração, não significa que eu vou pegar o C7 e o coração vai trabalhar muito mais rápido, muito mais intensamente, vai desintoxicar as coisas, vai distribuir o sangue mais intensamente. Não é isso. Quando eu falo em tonificar, eu identifiquei que o meu paciente tem uma deficiência de yin do rim. Então eu vou pegar um ponto que ajude a aumentar a energia yin do rim. Por exemplo, rim 6. O ponto rim 6 aumenta a energia yin do rim. Então, se eu identifiquei que o meu paciente tem uma deficiência do yin do rim, eu vou pegar o ponto rim 6 em tonificação, certo? É isso que significa tonificar ou sedar. E o terceiro ponto é a harmonização. A harmonização significa você utilizar o ponto, você estimular o ponto de acupuntura em harmonização. Vou falar quando que a gente harmoniza ou cede em relação às agulhas. Mas você utiliza a técnica em harmonização. Pois parte-se do princípio que o nosso corpo ele é autorregulatório. O nosso corpo ele entende o que ele precisa. Já aconteceu com vocês o seguinte? Às vezes você tá lá, puntura os pacientes de vocês com a técnica de harmonização, você coloca a agulha lá 90 graus, quando você vê, a agulha já assumiu uma posição diferente. Aí você observa, ela está em tonificação ou sedação. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, muito frequentemente, tá? Isso é o corpo se regulando.
Isso é o corpo mostrando ou pegando aquela energia, aquela ação e fazendo o que é necessário, o que precisa. Eu sempre utilizo a técnica de harmonização. E como que a gente seda, tonifica ou harmoniza? Nós temos métodos para isso, né? De acordo com a medicina clássica chinesa, para que você cede o ponto de acupuntura, para que você realize sedação do ponto de acupuntura, você vai punturar a agulha contra o sentido do meridiano, certo? Então vamos lá, é como se eu tivesse aqui a energia circulando nesse meridiano e a energia ela sai da ponta dessa caneta e vem até o final da caneta aqui, certo? Então a energia está nesse sentido, ok? Se a energia está nesse sentido, quando eu coloco uma agulha contra esse sentido, é como se eu estivesse diminuindo a atividade dela, tá? É como se eu estivesse fazendo com que aquela energia circulasse menos ali, tá? Agora, quando eu quero tonificar, eu vou pegar a agulha no sentido da energia. É como se eu falasse assim, ó, vamos levar mais energia para aquele lado de lá. Então eu pego a agulha no sentido que o meridiano flui, no sentido que o meridiano naturalmente circula. Então eu tenho lá o meridiano de intestino grosso, ele começa no dedo, presta atenção aqui, ele começa no dedo e termina aqui na região do nariz, na asa do nariz. Então, como ele tem esse sentido ascendente, se eu quero tonificar, vamos supor que eu quero tonificar o ponto IG4, eu vou colocar a agulha nesse sentido. Se eu quero sedar o ponto IG4, eu vou colocar a agulha no sentido contrário. E se eu quero harmonizar o ponto IG4, eu vou colocar a agulha perpendicular, reto. E ela pode ali assumir a posição necessária ou não assumir posição nenhuma, tá? Então, essas são técnicas clássicas de tonificação e sedação. Tem outras técnicas também, gente, punturar na inspiração, expiração. Tem também as técnicas onde você tonifica ou seda utilizando os pontos Shu antigos. Depois posso gravar um vídeo mais extenso em relação a isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave sobre pontos Shu antigos, que tem a ver com tonificação e sedação, enfim, tá? Eu até posso mostrar na prática aí essas técnicas. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de conteúdos nesse sentido. Já curte aí também, tá? Antes de finalizar esse vídeo. Então vamos lá. Essas são algumas das técnicas. Tem os pontos Shu antigos, que são os pontos de tonificação e sedação também. Aqui vai uma questão, gente, que é muito importante para mim em relação a isso. Eu vejo, hoje em dia principalmente, profissionais falando que técnica de sedação, tonificação, são técnicas arcaicas, que quem usa isso é um profissional defasado no mercado, que isso não se usa mais. Já ouvi isso várias vezes. E eu não concordo de forma alguma. Eu conheço profissionais, amigos meus, que usam essas técnicas em sua prática clínica, tem consultório lotado e tem resultados fantásticos. E conheço também outros colegas que trabalham com acupuntura, que utilizam técnica de harmonização e também tem resultados fantásticos. Então, se você utiliza tonificação ou sedação ou só harmonização, isso não te define como um bom ou um mau profissional, tá? Nada disso. Falando da minha experiência, tá? Da minha experiência que eu já falei pra vocês, que eu já tive com vários pacientes, vários alunos e tudo mais. Eu não vi diferença em você fazer a técnica harmonizando ou você fazer a técnica sedando ou tonificando, na seguinte questão: o paciente vai evoluir mais rápido, ou o paciente ele vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Não, eu nunca observei essa diferença. Eu já fiz vários testes onde punturava o mesmo paciente, uma sessão punturava tonificando ou sedando e na outra sessão só harmonizando. Os resultados foram praticamente as mesmas coisas. Então, assim, depois me conta aqui nos comentários também se vocês usam tonificação, sedação ou só harmonização, como que vocês fazem aí nos consultórios de vocês. Mas, gente, isso, não tem segredo, tá? E o que eu te aconselho? Faça o que você se sente confortável. Se você tem dúvidas em como realizar um processo de tonificação ou sedação, não use. Não use. Agora, se você sabe exatamente qual ponto você deve fazer, qual ponto deve usar, qual o sentido da energia, use.
Eu vejo muitas pessoas presas, né? Ai, meu Deus, esse ponto eu não sei se eu tonifico, eu não sei se eu cedo. Ou falo assim, eu vou tonificar o baço 6, sedar o R6, harmonizar o VC não sei o que. Aí eu faço isso, aquilo outro. No final, na hora de punturar, dá um nó na cabeça, a pessoa não lembra mais o que ela ia tonificar, o que ela ia sedar, o que... Aí confunde tudo. Aí no final a pessoa acha que ela perdeu o tratamento dela por isso, quando na verdade não, entende? Então o meu princípio é facilitar. Então, para mim, a técnica de harmonização, ela é fantástica porque ela facilita a nossa vida na hora de punturar e o nosso corpo é autorregulatório. Ele sabe o que é necessário para se regular ali. Então, a técnica de harmonização pode aliviar a sua cabeça na hora de atender o seu paciente aí em consultório, tá? Então, espero que tenha ficado claro o que significa tonificar, harmonizar. Bom, então qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, curta, compartilhe, ative as notificações aqui do nosso canal, se inscreva para que você receba todos os nossos vídeos aí. Não deixe também de conhecer os nossos produtos, que é o Acupunturista Master. Nós temos cursos avulsos, os links estão disponíveis aqui embaixo nos comentários. Conheça os nossos materiais, tá? E é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.